Boa noite. Tudo bem. Tudo bem com vocês? Sim, espero. Bem, é com muito prazer que eu venho para a igreja do São Bernardo, ao convite do Alberto, para nós podermos juntos estamos aqui para estudar a palavra do nosso Deus e aprendemos mais sobre Ele. E aprendemos hoje uma lição importante. Hoje a gente vai estudar o personagem principal, um personagem que foi muito importante para o povo de Israel. Foi um dos maiores líderes que o povo já pôde ter. Claro, após Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e ir para o livro de Êxodo. Vamos estudar a história de Moisés e os desafios que Moisés deveria passar, que ele passou no caso. Livro de Êxodo, capítulo 5. Antes de nós lermos, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com nosso Deus. Pai querido e Pai celestial, te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que aqui o Senhor nos concedeu e podemos estar para meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito invada o nosso ser e nos transforme. Que a Tua palavra venha germinar nossos corações e dar fruto. É tudo que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Bem, nós vamos nessa noite os desafios de Moisés. O que Moisés teve que passar para poder livrar o povo de Israel. E é sobre isso que a gente vai estudar essa noite. A grande pergunta, ou a coisa mais interessante da vida, é a gente poder entender que todos nós passamos por desafios. Eu vou converter a palavra desafios para problemas. Porque desafio é algo diário também, algumas vezes também são alguns problemas que também a gente passa. Então, vou converter a palavra desafio para problemas. Então, na vida nós temos grandes problemas, grandes desafios, grandes coisas a passar. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje na vida de Moisés. Analisar o que Moisés passou para poder libertar o povo de Israel, para poder trazer esperança para um povo que estava escravizado pelo Egito. O versículo 1 diz assim para nós, no capítulo 5. Depois de tudo que aconteceu, depois que Deus teve um encontro com Moisés, depois que Moisés pede para que ele vá ao deserto e encontrar Arão, seu irmão, depois de tudo isso, Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz? Deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles, porém, prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito, no caso o Faraó: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o meu povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distrais das suas tarefas. Então, vamos entender um pouco sobre o encontro de Moisés e entender o primeiro desafio de Moisés. O primeiro desafio está na cara, já está à mostra. O primeiro desafio de Moisés foi ter que ir ao encontro de Faraó. Ir ao encontro de Faraó era uma das coisas mais difíceis naquela época. A pessoa deveria ser muito respeitada entre o Egito para poder ir e conversar com o Faraó.
E Moisés, para como nós já sabemos também, ele era e foi um dos príncipes do Egito. A filha do faraó pegou Moisés e criou como se fosse o próprio filho dela. Então Moisés era um dos príncipes do Egito. Então quando Moisés pede para conversar com o faraó, obviamente que Moisés poderia, porque ele já era conhecido dentro do palácio do faraó. E tinha já o respeito do faraó. Só que o faraó não esperava que ele ia ver esse pedido. Então o primeiro desafio de Moisés foi ter que ir até faraó. Trazendo isso para nossas vidas, nós vamos entender a seguinte coisa: de como é difícil nós temos a coragem ou a determinação de podermos enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas. A primeira coisa que Moisés teve que fazer foi ter que ir até o encontro de faraó. E trazendo isso para nossas vidas, a gente percebe como é difícil nós irmos ao encontro ou confrontarmos os nossos problemas ou as nossas dificuldades, porque temos medo, porque nós muitas vezes não temos coragem ou também não confiamos em Deus. Então essa já é a primeira lição que a gente tem que ter. Moisés teve coragem de ir até faraó. Nós também temos que ter coragem de ir até os nossos problemas. Temos que ter também que também os problemas também não são só nossos, também são de Deus. Isso a gente vai deixar para outro momento que a gente vai ver mais para frente. Então esse foi o primeiro desafio de Moisés. Ele ter com o faraó, ir ao encontro de faraó. O segundo desafio de Moisés foi ter que aceitar a resposta de faraó. Olha o que o versículo 2 diz, do capítulo 5 de Êxodo. Respondeu o faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco o deixarei ir a Israel. Então, ou seja, o segundo desafio de Moisés foi ter que aguentar ou aceitar a resposta de faraó. Sabe o que isso nos mostra também? Que muitas vezes nós teremos que aceitar a resposta de Deus. Sabe, querido, a gente é muito mal acostumado a aceitar somente o sim. Ninguém gosta de ouvir um não. E Moisés teve que ouvir um não do faraó. Mas muitas vezes nós também temos ter que ouvir o não de Deus. E aí é que está a grande coisa. Nós nos preparamos para enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios, nós fazemos o primeiro passo, mas muitas vezes Deus não vai nos dar a resposta. E quando dá, ou vai ser sim ou não, ou espere um pouco. E nós nunca queremos ouvir o não. Mas não é necessário, tanto na vida do adulto como na vida da criança. Então muitas vezes nós não iremos gostar das respostas de Deus. E aí é que está o outro desafio. O primeiro é encarar os problemas. É ter o âmbito, a coragem de ir e ter com os nossos problemas. Ou com os nossos desafios, ou com as nossas dificuldades. O segundo ponto, o segundo desafio, é aceitar a resposta de Deus a esse problema, a esse desafio. E isso que a gente não quer ouvir a resposta de Deus para isso. Sabe como é interessante? Que creio que quando Moisés foi chamado para poder libertar o povo, ele pensou logo de cara, creio eu, que quando ele fosse ter com o faraó na cara iria deixar ele liberar o povo de Israel, porque quem mandou foi Deus, não foi o faraó. Ele estava indo lá por Deus e quem pediu para ele ir foi Deus. Então ele pensava, não, o faraó vai deixar o povo pessoal aí sem nenhum problema. Só que ele vai lá e dá de cara com o não. Então o segundo desafio de Moisés foi ter que aguentar o não de faraó. Vamos para o terceiro desafio, que está lá no versículo 21. No mesmo capítulo, inclusive, tá bom? Então, capítulo 5, versículo 21. Terceiro desafio de Moisés. Versículo 21. Eles disseram: olhe
o Senhor para vocês. Olhe o Senhor para vós, outros, e vos julgue. Porquanto nos fizesse odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Então, seja, vamos entender o que estava acontecendo. E vamos por parte. Moisés vai até o encontro de Faraó. Após ele ir ao encontro de Faraó, Faraó diz não. Diz que não vai liberar o povo. E depois disso Moisés vai de novo. Só que depois que ele vai novamente para o encontro de Faraó, a gente percebe a seguinte coisa: Faraó começa agora a triplicar o trabalho, ou dobrar o trabalho dos israelitas. E ele agora, além de ter que encarar a resposta dura de Faraó, ele vai ter agora que aguentar também as queixas do povo. O julgamento que Israel estava tendo para com o povo. Queridos, vamos entender a seguinte coisa aqui. Eu não te conheço, eu não sei como é a tua vida, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei pelo que você passa. Mas uma coisa é certa: todo mundo que está aqui tem algum problema. Todo mundo que está aqui tem algum problema. Ou tem alguma dificuldade, ou algum desafio a passar. Todo mundo que está aqui tem. O terceiro desafio de Moisés foi ter que ouvir as queixas do povo. O povo dizendo que ele foi para lá, mas não para libertar, e sim para causar ódio do Faraó para com Israel. Sabe o que é mais interessante? Que muitas vezes a gente faz as coisas e acontece isso. A gente tenta resolver o problema, Deus dá uma resposta que a gente não gosta, e a gente tem que encarar as pessoas falando coisas de nós. E a gente não está preparado para isso. E a grande coisa, a grande pergunta que faz: o que a gente vai fazer? Em meio a todas as dificuldades, a meio a todos esses desafios, o que a gente vai fazer? Qual era o segredo de Moisés em meio a tudo isso? Porque Moisés foi chamado para libertar o povo. Ele vai, mas quando ele vai, ele consegue fazer o mais difícil, que é ter encontro com o Faraó. Mas quando ele vai, ele recebe o nome do Faraó. O povo começa a falar mal dele, mal de Arão, mal dele, e ele olha e fica sem ação, e não sabe o que fazer. A mesma coisa acontece com as nossas vidas. A gente tenta resolver alguma coisa, fazer aquilo outro. A gente tenta resolver o problema da maneira certa, e Deus dá uma resposta que a gente não gosta, e depois começa a ver as dificuldades a nós. Só que tem algo que Moisés faz que vai diferenciar tudo que a gente faz. Moisés tem um segredo que a gente não tem, que na verdade a gente tem, mas que na maioria das vezes a gente não usa. Eu convido você a ler o versículo 22. Diz assim o versículo 22: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, após todos esses problemas, após tudo isso, olha o que Moisés faz. Tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Em outra versão: por que não está fazendo isso com o povo de Israel? Por que me enviaste? Moisés, em meio a todo o lado incerto da vida, em meio às incertezas da realidade do que ele estava, em meio à descrença que o povo de Israel estava com ele, ele gira para Deus e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Por que você me enviaste? Moisés estava no meio, que eu costumo dizer, estava no meio de um incerto. O que é um incerto? É você estar no meio de incertezas, cercado e rodeado por coisas que não têm respostas. Moisés estava cercado por dúvidas. E vai até Deus
para poder encontrar respostas. E começa a perguntar para Deus. Sabe o que é o mais interessante? É que a gente não quer fazer isso, porque a gente tem medo que isso possa colocar a nossa fé em risco. Queridos, eu pergunto a vocês, por que a gente não, na maioria das vezes a gente não pergunta para Deus por que aquilo está acontecendo nas nossas vidas? Alguns porque já tem a resposta na boca e diz, não, é porque é aprovação, não, porque Deus está me preparando para uma coisa. Mas qual é o medo de perguntar? Qual é o medo de olhar para Deus e falar, Senhor, por que eu estou aqui? Por que tu me enviaste? Qual é a minha missão? Porque eu tento fazer as coisas, mas recebo os nãos. O povo vem até mim e me questiona, me diz que eu não devo fazer, que eu estou fazendo errado, o que o Senhor está fazendo. O que eu devo fazer? Por que tu me enviaste para cá? E no versículo 1 do capítulo 6, Deus dá a maravilhosa resposta a Moisés. Só que a gente vai ler o 23 para depois ir para o 1. Olha o que Moisés ainda continua falando. Pois desde que me apresentei a Faraó para fazer em teu nome, ele tem maltratado este povo. Tu, de nenhuma sorte, livraste teu povo. Vamos trazer isso aqui para a realidade. Ainda a gente lê o versículo 1 do capítulo 6. Como eu disse no início, eu não te conheço, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei. De jeito nenhum, eu não sei. Mas a gente passa por dificuldades, a gente passa por incertezas, a gente passa por provação, a gente passa por tudo. E muitas vezes se questiona, aonde está Deus? Moisés olha para Deus e fala que foi a Faraó, e até agora a Faraó tinha maltratado o povo, e nada de Deus aparecer, nada de Deus vir. Ele pergunta, e tu não livraste o teu povo? Traduzindo numa outra palavra, numa linguagem mais atual, Moisés gira para Deus e fala, cadê o Senhor? E é muitas vezes aquilo que eu e você fazemos. Porque ao sermos cercados por incertezas, as dúvidas começam a surgir e a gente começa a questionar com Deus. Mas é na história de Moisés que a gente entende que a gente não precisa ter medo disso. Sabe por quê? Porque eu pergunto a cada um de vocês aqui que está aqui nessa noite, e não precisa responder, fica na mente. Quantas vezes vocês já questionaram Deus? Quantas vezes isso já conquistou a tua fé? Entendo isso. Questionar ou chegar à dúvida, porque você está cercado por angústias ou incertezas, é algo comum e algo normal. Pois eu quero que você saiba a seguinte palavra essa noite na sua mente. É nas incertezas da vida é que Deus se faz presente. Porque nas dificuldades de Moisés fez algo que muitas vezes a gente não faz. A gente tenta resolver tudo com a gente mesmo e nos esquecemos de Deus. Sabe, a gente usa a seguinte palavra e muitas vezes a gente fala isso da boca para fora: Deus é meu amigo. Se Ele é teu amigo, por que você não conversa com Ele? Por que você não abre seu coração para Ele? Por que você não fala as coisas que sufocam a sua vida? Por que você não desabafa com Ele e realmente fala aquilo que está acontecendo na sua vida? E não faz como Moisés fez aqui. Moisés desabafou com Deus e falou aquilo que estava acontecendo com ele. Muitas vezes a gente tem medo de fazer isso. Porque muitas vezes nós falamos que Deus é o nosso amigo, que nós somos amigos de Deus. Mas nós não fazemos isso.
Para uma amizade ser construída, há algo chamado relacionamento. E relacionamento é baseado por conversas, por desabafos e por aconselhamento. E Deus, vendo tudo o que estava acontecendo com Moisés, ele gira para Moisés e fala o seguinte, no versículo 1 do capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então agora tem uma seguinte coisa para Moisés: Moisés, eu vou te ajudar. Sabe por que Moisés não ajudou? Deus não ajudou Moisés até agora, até naquele início? Porque no capítulo 5 inteiro, nós não vimos Deus buscar. Não vimos Moisés buscar a Deus. Muitas vezes nós não clamamos a ajuda de Deus, muitas vezes a gente não desabafa com Deus e esperamos que Deus caia com as respostas e com as soluções de todos os nossos problemas. Porque nós giramos e falamos: Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, sim, Ele sabe de tudo. Mas Ele não pode te ajudar sem que você fale o que você está precisando, o que na verdade você necessita. E outra coisa também que é bem interessante: ore a Deus pedindo para que Ele resolva os problemas que você tem e não diga a Ele o que você precisa, porque na verdade muitas vezes o que você precisa não é o necessário. Peça para que Deus dê o necessário que você está precisando, mas que Ele enxergue. Queridos, para a gente poder finalizar e poder concluir tudo isso, e podemos ir para nossas casas e podemos viver a nossa vida continuada semana na presença de Deus. Eu sei que a vida de vocês não está fácil, porque a minha também não está. Sei que você está passando por problemas, porque eu também estou passando por problemas. Sei que você está passando por dificuldades, porque eu também estou passando por dificuldades. Mas em meio a tudo isso, em meio a todas essas coisas, em meio às incertezas da vida, em meio às angústias, em meio aos problemas, em meio a tudo isso, Deus está preparado para te ajudar. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo está aí. Buscar Deus em primeiro lugar. Se a vida está difícil, vá conversar com Deus. Se nada dando certo, vá conversar com Deus. Faça de Deus o seu amigo, porque só Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Só Ele sabe as dificuldades que você está passando, porque Ele sabe, Ele ouve e Ele vê tudo o que está acontecendo na nossa vida, e só Ele pode ajudar. Ore a Deus, clame a Ele, faça como Moisés, peça socorro, ajude. Ore a Deus, porque Ele vai te ajudar. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 500. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
sua vida nas mãos de Deus. E deixe que Ele resolva os problemas da sua vida. Que a sua vida venha estar nas mãos dEle. E que tudo venha a ser conforme a vontade dEle. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Pai celestial, Deus de amor, te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que aqui o Senhor nos concedeu de meditarmos na Tua Santa Palavra, Senhor. E podemos aprender mais sobre Ti. Senhor, a nossa vida é carregada por desafios, problemas, dificuldades, angústias, isolações, incertezas e entre outras coisas que cercam a nossa vida. Mas, Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor venha nos ajudar a passar por tudo isso. Nos ajuda a ter coragem de enfrentar nossos problemas, de enfrentar nossas dificuldades, que o Senhor venha estar conosco cada vez mais. Que nós venhamos Te tratar como um amigo, que nós venhamos conversar com o Senhor, abrir nossos corações e falar a Ti aquilo que nós estamos sentindo e passando. Amém. Meu Deus, Tu sabes o problema de cada um que aqui se encontra. Tu conheces nosso coração, o Senhor sabe, o Senhor ouve as nossas petições, nosso clamor. E o Senhor sabe de tudo. O Senhor vê o nosso sofrimento, nossa vida. Que nós venhamos clamar a Ti para que o Senhor venha dar as soluções dos nossos problemas. E que, através dessas angústias que nós passamos, através de tudo isso, nós venhamos nos lembrar do Senhor. Nós venhamos Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas e que tudo venha a ser conforme a Tua vontade. Porque a Tua palavra diz assim, porque o salmista, assim falou o salmista: olho nos meus olhos para o monte, ergo os meus olhos para o monte, de onde viu o meu socorro veio do Senhor. Que o Senhor venha a ser o nosso socorro, que o Senhor venha a ser a nossa ajuda, o nosso protetor. Leva-nos em paz para nossos lares, nos conceda uma semana na Tua santa e maravilhosa presença, e que tudo venha a ser conforme a Tua vontade, Senhor. Erga nossos olhos para o céu e nos mantenha fixos nesse caminho rumo às nossas celestiais. Agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Boa noite a todos, que vocês venham ter a graça e paz do Senhor.